Mas a partir de agora vocês vão ter a noção exata do que é a diferença de uma loratadina para uma desloratadina. Loratadina versus desloratadina. Isso porque eu respondo todos os dias essa pergunta lá no meu direct do Instagram ou numa caixinha de pergunta. Então, muita gente tem dificuldade nessas duas perguntas. E o que eu posso te dizer primeiro é que essa resposta para essa pergunta, eu não vou te dar ela de maneira crua, tá? Eu preciso que você entenda que existe dois medicamentos diferentes aqui para você tratar lá dentro da farmácia. Então, não vai ser uma resposta genérica. Você precisa entender de onde que vem a origem da loratadina e a origem da desloratadina para você conseguir agregar ela no seu atendimento. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você precisa curtir esse vídeo para que ele chegue mais longe para as pessoas e além disso você compartilha com um amigo pelo menos farmacêutico para que essa dúvida seja sanada de uma vez por todas para ele. Beleza? Outra coisa que eu preciso que você entenda é que eu estou sempre mostrando aqui para vocês como que vai ser a venda desse produto. Então não quero que fique também só na teoria. Então você chega aqui, curte, compartilha e você escreve para mim a sacada que você teve desse vídeo para que eu entenda que você aprendeu ou se não aprendeu, beleza? A primeira coisa que você precisa entender é que dentro da farmácia esses medicamentos eles estão em diferentes apresentações. O que são as apresentações? São basicamente como que esses medicamentos se apresentam dentro da farmácia. Isso é muito importante você entender. Só que eles têm uma coisa em comum. Os dois partem de dois medicamentos referências do mercado. E quando eu digo referência, nem sempre vai ser do primeiro medicamento que foi originador, que foi o criador, não. Aqui dentro do mercado de trabalho você precisa entender que quando eu falo que o medicamento é referência ou ético, e também não quer dizer que o medicamento existe um outro antiético, não funciona assim. Antes que aqueles farmacêuticos cheios de mimimi venham atrás de mim falando o que é um ético ou o que não é ético, enfim, aqueles idiotas. Então o que eu quero dizer para vocês é que eu preciso mostrar aqui para vocês que o ético ou referência ele está sempre a partir do poder de compra do produto. Então o que é que vai definir o medicamento ser referência ou não dentro do mercado de trabalho, aqui em loco, é a condição de compra desse produto. A condição de compra, ele vai determinar exatamente o que quer dizer o produto, certo? Se ele é comprado com condição de ético ou de referência, para mim ele vai ser um ético ou referência, beleza? Outra coisa, se eles partem de um medicamento referência, a gente precisa entender que a gente pode fazer a substituição pelo medicamento similar ou genérico, porque existem as apresentações dele no mercado. E para a gente conseguir fazer essa substituição, a gente precisa aprender que existem as apresentações, que é apresentações do produto. Existe em comprimido, CPR, existe em xarope também. E existe uma apresentação que são os D, que vem uma fórmula que a gente chama de pseudoefedrina, que está presente em vários antialérgicos do mercado, porque ele tem uma função muito boa, muito importante dentro da farmácia, que é de descongestionante nasal. E já é uma deixa para você entender para que esses medicamentos funcionam. Na grande maioria serão para alergia e serão também como descongestionante nasal para rinite alérgica, por exemplo. Ou eles podem também auxiliar num tratamento ali de sinusite, onde o médico entendeu que ele precisaria usar um antibiótico e acabou utilizando também um antihistamínico ou um antialérgico para essas pessoas. Outra coisa que vocês precisam entender é que essas duas fórmulas aqui, eles são antialérgico. Então, os dois produtos têm os nomes diferentes, ainda que bem parecidos, né? Uma é loratadina e o outro é desloratadina, mas a função vai ser muito parecida. Uma coisa que eu quero que vocês entendam também, nessa diferença ali, é que quando a gente está falando do loratadina, a gente está falando da apresentação de um produto que em comprimido vem 10 miligramas. Só que quando a gente está falando de um produto de desloratadina, a gente está falando de um produto que é 5 miligramas.
E ambos aqui serão utilizados uma vez ao dia. Só que apenas o médico pode definir se será uma vez por dia ou se será por quantos dias de tratamento também. Isso é muito importante dizer. Além disso, eles possuem uma indicação muito próxima dos dois. A diferença é que, quando eu utilizo a loratadina e desloratadina. Quando eu estou usando loratadina ou desloratadina, eu estou querendo ajudar ao meu cliente melhorar de uma coriza. Vou botar aqui para vocês, ó, coriza, nariz entupido. Eu estou usando para o meu cliente melhorar de uma rinite alérgica, de espirros. Esses dois vão tratar as mesmas coisas. Só que em vantagem a desloratadina, ela tem uma vantagem um pouco melhor que os outros. O que é essa vantagem? Coceira no céu da boca, lacrimejamento, tosse é muito utilizado. A desloratadina, isso quando eu estou falando para vocês que serve para tosse, eu não estou querendo dizer que o outro não serve. Só estou dizendo que lá na prática, dentro da farmácia, a desloratadina, a gente vê que as pessoas que utilizam para tosse, por exemplo, elas têm um efeito, um alívio dessa tosse mais rápido. A loratadina, quando se aplica para tosse lá dentro, esse efeito não é tão imediato ou o alívio também não é imediato. Então, a desloratadina, ela sai um pouquinho na frente nesses sintomas de tosse. Outra coisa que é muito utilizado é para lacrimejamento. A loratadina também ajuda nessa questão, mas a desloratadina a gente sente lacrimejamento. A gente entende que a desloratadina em alguns clientes, quando a gente faz o nosso pós-venda, a gente entende que essa pessoa teve a melhora desses sintomas. Isso é muito legal, porque é aquilo que eu sempre digo. Na teoria é uma coisa, na prática é uma outra coisa. E se você tem esse contato com o seu cliente, você consegue identificar se a desloratadina está tendo um efeito melhor que o outro. Isso é muito legal, porque aí eu consigo te trazer a informação exatamente na prática como que funciona. E aí é muito legal que, tá vendo que para todos os sintomas a gente consegue colocar um medicamento? Então se meu cliente estiver com muita coriza, nariz entupido, tosse, se essa tosse aqui tiver dando característica uma dor na garganta, por exemplo, aí você consegue colocar uma pastilha, um analgésico, entende? Então você consegue fazer uma entrevista para o teu cliente para você conseguir, além de saber a diferença dos dois produtos, você consegue fazer aqui um agregamento de outros produtos nessa venda. Só que você precisa fazer uma entrevista. E para fazer essa entrevista, você consegue ir aqui no método, no nosso YouTube mesmo, que tem aqui um vídeo sobre entrevistas. Quais são as perguntas, como que elas devem ser feitas, beleza? Outra coisa que você precisa entender é de como funciona. E é muito legal que esses dois produtos, eles agem direto na histamina, ou seja, eles vão impedir a histamina, que é uma substância que é causadora da alergia e que o seu próprio organismo produz essa histamina. Então, assim, quando eles agem direto na histamina, então eu vou botar aqui, ó, age na histamina, os efeitos dessa alergia será diminuído de forma mais rápida. E aí esses sintomas serão rapidamente diminuídos. É tanto que você também consegue ter, isso é muito legal de vocês entenderem, quando você utiliza desloratadina versus loratadina, a loratadina você consegue ver que o seu cliente consegue ter uma melhora num curto período de tempo. Já na loratadina ele demora um pouco mais. Então, outra coisa que a desloratadina sai em vantagem é em relação à potência. Isso é muito legal. Ele tem uma potência maior. A gente entende que os clientes que tomam desloratadina, eles tendem a melhorar um pouco mais. Isso é muito legal. Todos os dois produtos, além das indicações, têm as contraindicações. Indicações aqui eu gosto de colocar sempre alergia. Então, a pessoa que tem alergia a qualquer uma das fórmulas precisa tomar muito cuidado. Se a gente falar aqui de idoso, a gente precisa ter cuidado na questão de idoso. Criança, Abraão, mas você não está falando que os dois medicamentos existem também em xarope, por exemplo?
Existe sim, só que quando a gente está falando de criança, de gestante, a gente precisa ter um cuidado quanto a essa dosagem e aí, na dúvida, você não pode vender essa medicação para que você não traga perigo para esses dois tipos de pessoas, beleza? Outra coisa que é importante é posologia. E a posologia eu vou colocar do mais vendido, tá bom? Mas aqui no método Proclerc você vai aprender a posologia tanto do comprimido quanto o xarope. Abraão, o que é o método Proclerc? O método Proclerc é um curso que eu mesmo te dou e eu te mentoro nesse processo. Lá você recebe os módulos, tudo encaixadinhos, para que você tenha uma caminhada nesse processo da sua farmácia, para que você consiga ser autoridade nas indicações. Então você vai saber indicar, agregar valor, que foi isso que eu acabei de falar para vocês, né? Vocês estão vendendo um medicamento para uma alergia, mas para cada sintoma que você identifica nessa entrevista com o seu cliente, você consegue colocar um medicamento ou algum produto junto para que você aumente a sua lucratividade, a sua autoridade e que você traga um benefício para essa pessoa. E eu vou deixar o link aqui embaixo ou aqui em cima no Instagram, você clica, assiste lá um vídeo que eu te explico passo a passo e se for do seu interesse, se você achar que é para você, você entra, eu te espero desse outro lado aqui para você ter resultados a partir do primeiro momento, beleza? Posologia do produto é um comprimido uma vez ao dia. Isso pode mudar de acordo com o que o médico fala ou também a quantidade de dias será de acordo com o que o médico vai identificar. Outra coisa que você precisa entender, que é muito importante você entender aqui antes de eu ir para que você consiga arrumar um argumento para o seu cliente, eu já te dei alguns, né? É mais potente, age mais rápido, a gente entende que para tosse ele é muito melhor do que a loratadina, então você já tem alguns argumentos, né? Ajuda na questão de lacrimejamento, ajuda na questão de rinite alérgica, ajuda nos sintomas de sinusite, por isso ele pode estar auxiliando também uma infecção de sinusite, por exemplo. E é muito interessante porque se você está fazendo uma venda para medicamentos para sinusite, você vai conseguir colocar um antialérgico para ajudar o seu cliente também. E uma coisa muito importante, Abraão, meu cliente está tomando a medicação e ele esqueceu. Todos os medicamentos, se ele esqueceu de tomar na hora certa, ele não vai duplicar a dosagem, ou seja, ele não vai tomar que ele esqueceu da próxima hora no mesmo horário. Ele vai tomar apenas uma dose e quando for no outro horário, que ele vai calcular direitinho, ele vai tomar só uma dose novamente. Isso é muito importante. Outra coisa que eu quero que você entenda é que esses medicamentos, eles são líderes de vendas no mercado. E aí eu vou apagando, qualquer coisa você volta de novo o vídeo para você pegar todas essas dicas. Só que você precisa entender que o que mais vende hoje dentro de uma farmácia é a loratadina. A loratadina, ela é líder de venda. A que mais vende é a loratadina. E por que ela é a que mais vende? Porque hoje ela caiu numa coisa que eu gosto de chamar, que é criada por mim ou pelas pessoas que me ensinaram como medicamento prostituído do mercado. São aqueles medicamentos que hoje você encontra quase que totalmente de graça. Então hoje muita gente conhece a desloratadina, mas não conhece aqui a desloratadina. O que é um ponto muito positivo também para a desloratadina? Porque numa venda de um produto antialérgico, na indicação de um produto desse, em vez de você pegar uma loratadina, você vai pegar aqui a desloratadina. E esses dois produtos, eles tiveram origem em dois medicamentos muito específicos. Quando a gente está falando de loratadina, a gente está falando basicamente em um medicamento que foi muito conhecido, primeiro, como ético, como de referência, né? Existe o primeiro ali, o que você consegue ter como eu posso dizer para você, um nome mais forte no mercado, como o carro-chefe do mercado, essa é a palavra que eu queria exatamente encontrar aqui para você, que é o Desalex. O desloratadina é o Desalex. Deixa eu anotar aqui para vocês. Desalex. Esse aqui é o carro-chefe do mercado. Então, toda vez que a gente está falando de desloratadina, a gente está falando de Desalex. Toda vez que a gente estiver falando de loratadina, deixa eu lembrar aqui talvez o mais conhecido do mercado, para você conseguir entender melhor. Vamos colocar o Loralerg, tá? Quando a gente estiver falando de loratadina, a gente está falando de Loralerg. Talvez esse
seja o mais importante no mercado. Por que eu estou falando isso? Porque aqui basicamente foi a origem do produto. Existe um outro também que chama Loritil. Loritil talvez foi o mais importante do mercado também. Só que aqui você precisa entender que outros vários similares no mercado são mais importantes dentro da farmácia do que os próprios referências. Eu não diria mais importante, mas que são mais vendidos. Enquanto eu vendo, por exemplo, um Loralerg ao ano, eu vendo, por exemplo, 1000 caixas de, por exemplo, de Loratamed, da marca Cimed. Então, para todo referência desse, eu tenho um similar no mercado. Então, quais são os similares hoje do Loratadina? A gente tem Estadin, a gente tem Loratamed, a gente tem Neoloratadin, que é o que eu trabalho na minha empresa e eu comprei com uma lucratividade, com um preço, com uma precificação muito baixa, então eu consigo ter uma lucratividade no produto. E outro muito importante, Loradine da Teuto, é muito conhecido no mercado. Quando a gente está falando de Desalex, isso aqui é uma parada que vocês precisam aprender, porque eu quero que vocês tenham noção de que vocês têm um outro antialérgico para poder indicar dentro da farmácia, e ele teve origem lá no Desalex, e existe um outro também que está muito forte no mercado, que chama Leg. Outro também muito importante, Exalerg. Esses são muito importantes no mercado. E quando a gente está falando de similares dele, a gente está falando de 3 basicamente. Deslorana da Legrand, Destadin da EMS, e chegou um novo no mercado que chama Aleradina da Nova Química. Esses 3 basicamente dominam o mercado. Todos eles existem genéricos, ou seja, isso nem quer dizer que você pode trabalhar só com os similares, pode ser que você tenha genéricos também. O que eu posso te falar é que hoje eles têm um preço muito barato para compra, e quando a gente consegue vender, a gente consegue ter uma lucratividade maior. A lucratividade hoje ainda na Desloratadina é muito maior e a Loratadina é muito menor. Por quê? O mercado hoje entrega Loratadina igual entrega água. Então, para você melhorar isso, é você agregar bastante informação. Muita informação, o máximo possível. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, que para a gente chegar na diferença entre Loratadina e Desloratadina, é que para o seu cliente você vai mostrar que a Desloratadina ela vai ser um pouco melhor. Por quê? Quando o nosso cliente vai usar uma Loratadina ao invés de uma Desloratadina, o corpo metaboliza a Loratadina, tá? E aí a Loratadina vai ser convertida em Desloratadina. Então, isso é muito importante, é você entender que quando o seu cliente toma Loratadina, basicamente ela vai ser metabolizada em Desloratadina. E quando você já toma Desloratadina, ela já vai pronta para o seu organismo. A meia-vida da Desloratadina é um pouquinho maior do que a Loratadina, então ele tem um efeito ali, uma meia-vida um pouco maior. E a Desloratadina também, ela tem um outro ponto muito positivo, que ela vai permanecer um tempo maior também no seu organismo. Outra coisa é a potência, como eu já te falei, a gente vendendo ali esse produto no mercado, a gente já conseguiu entender que ele tem uma eficácia um pouco mais rápida, uma potência um pouco mais rápida. Isso é muito legal. E referente a valor, hoje eu não posso precisar exatamente qual que vai te dar mais lucro, porque eu não sei de onde você está vendo esse vídeo aqui. Mas o que eu posso te dizer é que a Loratadina ela está mais prostituída no mercado que a Desloratadina não. Então isso é legal porque você pode virar os seus olhos. Eu vou tentar botar um olhinho aqui, ó. Eu quero que você vá direto aqui na Desloratadina para que a gente mude um pouco esse cenário. Por quê? O intuito da farmácia, além de ajudar o seu cliente, é claro, é a gente ter maior lucratividade. Para a gente ter maior lucratividade, a gente tem que sair do trivial. Quando você sai da Loratadina e vai para a Desloratadina, você já aumenta a sua venda aqui praticamente 2 ou 3 vezes a mais. Lembrando que, se você sabe que seu cliente vai utilizar ele para uma alergia, você faz todos o passo a passo direitinho para você entender o porquê que seu cliente vai usar aquele produto para que você consiga agregar mais de um medicamento. E aí nunca mais será só entrega de um produto, e sim passar valor para o seu produto, beleza? Então,
Qual que é a diferença? É que hoje você utilizando a desloratadina, ela já vai metabolizada, por assim dizer, para o seu organismo. Ela não precisa passar por esse processo de metabolização. Você está tomando um produto puro. Ele tem maior potência, vai permanecer um pouco mais no seu organismo. O tempo de meia-vida dele é um pouco maior e a lucratividade para você que é farmacêutico e que precisa ganhar mais dinheiro nessa venda, ela vai ser um pouco maior ou muito maior, dependendo de tudo que você agrega nessa venda, beleza? Se você gostou do vídeo, compartilha, curte. Eu vou deixar o link aqui embaixo também para que você encontre o passo a passo para você conseguir agregar nessa venda. Então, se o seu cliente precisa de um anti-inflamatório, você tem um módulo de anti-inflamatório. Se o seu cliente precisa de um antibiótico, você precisa ter um módulo de antibiótico. Se o seu cliente precisa de um analgésico, você tem um módulo de analgésico e ainda você tem a minha mentoria. Então, para todos os passos de uma venda, você tem a minha mentoria aqui para poder fazer com que você chegue nesse potencial muito maior, beleza? Então, diferença entre loratadina e desloratadina é basicamente isso, beleza? Até o próximo vídeo para você. Com Deus.